Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020 e neste nosso encontro de hoje nós vamos conversar com vocês sobre as questões que foram examinadas por vocês durante a verificação de aprendizagem que realizamos na semana passada. E comentando as questões, a gente vai observar aqui também o percentual de acerto, de erro, questões que daí me preocuparam, porque muitos de vocês não acertaram. E, concomitantemente, a gente já vai fazendo uma revisão, ainda que rápida, sobre temas que foram por nós examinados ao longo das aulas anteriores, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela que corresponde às questões que foram por vocês respondidas. Vamos ver se eu consigo fazer certinho aqui. Né? Espero que já comece a passar aí para vocês. Né? Vocês vão perceber aqui que esse material, essa tela, tal como se apresenta aqui para mim, ela não fica disponível para vocês. É só para quem elaborou a prova. No caso aqui, apenas eu consigo verificar nesse formato, tá bom? As questões aqui examinadas. Comecemos então. A primeira questão, né, e aliás não só a primeira questão, mas também a segunda questão, elas partem ali de uma mesma historinha, né, de um contrato que foi feito entre esses dois autores aqui, né, Robert Alexy e Ronald Dworkin. Robert Alexy vendeu a Ronald Dworkin uma coleção de livros de filosofia do direito. O contrato foi celebrado em Maringá, onde Robert Alexy e Ronald Dworkin fixaram residência. Ronald Dworkin pagou 7 das 10 parcelas do preço, mas não as demais. Robert Alexy, então, procurou seu advogado, que ajuizou a ação contra Ronald Dworkin. Pediu a rescisão do contrato e a restituição dos livros vendidos. E caso isso não fosse possível, a condenação de Ronald Dworkin ao pagamento de indenização por perdas e danos. Isso aqui é interessante, né? Porque, percebam, ele fez o pedido de que o contrato fosse rescindido, né? A decretação da rescisão do contrato. E, além disso, acumulou o pedido de restituição dos livros que foram vendidos. E caso não fosse possível a restituição dos livros, perdas e danos. Então, esse pedido aqui de perdas e danos, pessoal, tem por pressuposto, né, a improcedência do pedido de restituição dos livros vendidos, ou impossibilidade de restituição dos livros vendidos. Né? E prossegue. Ronald Dworkin apresentou contestação. A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante. O valor é uma coisa muito importante. Isso aqui está num livro do Dworkin, que eu tenho aqui as edições em português e em inglês. Agora eu não estou achando, não está na minha frente aqui. Mas é o livro mais recente dele, né, que ele publicou pouco tempo antes de falecer. Dizendo isso, Dworkin alegou ter havido adimplemento substancial. Autor e réu peticionaram nos autos, apresentando vários requerimentos. Robert Alexy requereu a concessão de tutela provisória de evidência, tendo em vista a fragilidade da documentação apresentada por Ronald Dworkin em sua contestação, a fim de que fossem realizados atos executivos de imediato. Afirmou, então, que um princípio deve ser, aspas, realizado em medida tão alta quanto possível relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas. Também essa aqui é uma frase bastante conhecida do professor Robert Alexy, né, sobre o tema de conflito entre princípios, etc. Ronald Dworkin, por sua vez, requereu a produção de prova pericial, tendo por objeto os e-mails trocados entre as partes que supostamente continham informações importantes a respeito do contrato. Os requerimentos de ambas as partes foram indeferidos por Zygmunt Bauman, que é também um teórico, né, um sociólogo, etc., que tem escrito aí, que escreveu bastante coisa sobre o momento histórico que vivíamos antes da Covid. Ele faleceu antes, né, há pouco tempo. Daí ele disse, essa é uma frase conhecida dele, né? Vivemos tempos líquidos, nada é para durar.
Aí, então, Ronald Dworkin interpôs agravo de instrumento, afirmando que o rol previsto no artigo 1015 do CPC é exemplificativo. Essa aqui foi a afirmação do Dworkin. Pessoal, quando a gente falou de cabimento dos recursos, eu, inclusive, enviei para vocês a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, no recurso repetitivo, em que se fixou a tese da taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, né? Então, vejam, aí aqui várias afirmações que poderiam ser assinaladas por vocês. A primeira dizia assim: a afirmação de Ronald está correta. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese. Vejam, pessoal, vocês poderiam, embora a prova fosse individual, eu sei que vocês poderiam conversar entre si, afinal não tem ninguém fiscalizando, né? E vocês poderiam entrar no site do STJ e pesquisar isso, né? Mas olha, houve alguns colegas que responderam que essa aqui estava correta. Veja, fixou a seguinte tese, aspas, o rol do artigo 1015 é exemplificativo, por isso admite a interposição de agravos de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, dentre outras hipóteses. Imagina, né, o STJ não decidiu isso, né, gente? Vocês sabem que não. Essa aqui era essa aqui é uma afirmação errada. A outra, a afirmação de Ronald está errada, mas o relator deve intimá-lo para que o vício seja sanado, 932, parágrafo único. Não, o 932, parágrafo único, nós já vimos isso, né? De acordo com a jurisprudência pacífica, até hoje, do STJ, só é aplicável em relação a vícios de índole meramente formal, né? E mesmo assim, daí a nossa crítica que a gente fez ao longo das nossas exposições, mesmo quanto a isso, né, quanto a esse aspecto, a jurisprudência é bastante restritiva, né? Estabelecendo, por exemplo, que nos casos em que a lei é explícita sobre o modo de correção, não incide o 932, parágrafo único do CPC. Então, essa aqui está errada também. Terceira afirmação. A afirmação de Ronald está errada. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese. O rol do artigo 1015 é taxativo, por isso não admite interposição de agravos de instrumento além das hipóteses nele previstas. Não foi isso, né? Não foi essa a tese firmada. Então, pessoal, veja, vocês não poderiam ter essa 2 aqui, ok, eu posso até imaginar a razão de alguém ter errado, mas essa primeira e essa terceira afirmação, bastava vocês acessarem o site do STJ e pesquisarem ali aqueles que tivessem alguma dúvida, né? E a quarta afirmação, a afirmação de Ronald está errada. No caso, em suas razões recursais, Ronald haveria de demonstrar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que é a frase que está na tese firmada pelo STJ, né? Então, o STJ admite a tese da taxatividade mitigada pela urgência, e por urgência, o STJ considera a inutilidade do julgamento da questão no recurso de afirmação. Então, 90% das alunas e dos alunos acertaram essa aqui. Alguns não. Tá certo? Próxima questão. Parte ali da mesma historinha, no comecinho, né? Até aqui a parte da resposta do réu. Mas a gente já vai direto para a sentença. Essa aqui, né, eram afirmações verdadeiras e falsas para vocês assinalarem. Vejam agora aqui o restante do enunciado, começa aqui. O juiz proferiu sentença, acolhendo o pedido de rescisão de contrato, rejeitando o pedido de restituição dos livros, mas condenando o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos no montante de R$1 milhão. Livros caros, hein? O juiz concedeu tutela provisória de evidência na sentença, em favor de Robert, autorizando a realização imediata de atos executivos contra Ronald Dworkin. Essa afirmação vai se revelar importante na sequência, né? Este, então, depositou o valor da condenação em juízo, mas ressalvou o direito de recorrer. Eu tinha uma afirmação sobre isso daqui, acabei deletando antes de publicar a prova, né? Que vocês se lembram, entre os requisitos dos recursos, existe ali uma espécie de requisito negativo, que é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.
E um desses fatos, né, um desses fenômenos, é a anuência expressa ou tácita da decisão recorrida. Então vejam que nesse caso aqui, embora ele tenha depositado o valor da condenação, ele ressalvou o direito de recorrer expressamente com o propósito de evitar isso, né? Robert Alexi não recorreu de imediato, mas Ronald Dworkin interpôs desde logo a apelação, requerendo ao relator a concessão de efeito suspensivo. Tá certo isso daqui, né? Ele pode protocolar uma petição no tribunal, nos termos do artigo 1012, parágrafo 3º, com o propósito de que a apelação seja recebida com efeito suspensivo. Por quê? Porque como nesse caso o juiz concedeu tutela provisória de evidência na sentença, a apelação, né, não impede que a sentença produza desde logo seus efeitos. Intimado, Robert interpôs a apelação adesivamente. Lembrem-se que a interposição adesiva de apelação não corresponde a uma espécie de recurso, mas forma de interposição do recurso, né? Então, essa apelação que o Robert interpôs aqui é a apelação que ele poderia ter interposto ali atrás, ó, né? Lembra? Robert não recorreu de imediato, mas poderia ter recorrido. Por alguma razão, né, o Robert achou no primeiro momento que estava bom aquilo ali para ele. Mas tendo em vista que o Ronald apelou, daí o Robert falou assim, bom, como o processo vai subir para o tribunal de qualquer maneira, eu vou apelar também, adesivamente, né? Essa hipótese é pouco frequente no dia a dia, mas acontece às vezes, né? Você torce para que a outra parte não recorra, mas tendo em vista que ela recorreu, daí você apela adesivamente. E nesse caso, vejam, pleiteando a reforma da sentença quanto ao pedido de restituição da coisa. Por quê? Porque o juiz rejeitou o pedido de restituição dos livros, mas condenou ao pagamento de perdas e danos. Vocês se lembram, quando a gente leu o enunciado lá atrás, a gente falou que esse pedido de perdas e danos só poderia ser analisado se rejeitado o pedido de restituição dos livros, tá bom? Isso tem a ver com a ideia de sucumbência a que nos referimos, pessoal, lá atrás, quando falamos de interesse recursal, né? Me recordo de ter comentado com vocês sobre a diferença entre sucumbência material e sucumbência formal, e nós comentamos que o interesse em recorrer, ele é examinado não apenas sob uma perspectiva, não apenas olhando para trás, se o que eu pedi foi acolhido, mas olhando para frente, né? Uma visão prospectiva, né? Ou seja, se o recorrente pode esperar uma melhora na sua situação jurídica, daí ele tem interesse em recorrer. Então, nesse caso, ele saiu vencedor? O Robert? Sim, porque o pedido de restituição dos livros, embora rejeitado, né, tenha sido rejeitado, ele viu sendo acolhido o pedido de condenação do réu ao pagamento de perdas e danos. Mas ele tem interesse em recorrer? Sim, porque ele pode esperar uma melhora na sua condição jurídica, né? Tá, daí prossegue. O juiz de primeiro grau admitiu a apelação de Ronald Dworkin, mas não a de Robert. Ele poderia fazer isso, o juiz de primeiro grau? Não. O juiz de primeiro grau, de acordo com o texto legal, ele não tem competência para se pronunciar sobre a admissibilidade da apelação. Então, resta ao juiz processar o recurso e encaminhar ao tribunal. Diante disso, Robert Alexi ajuizou reclamação perante o Tribunal de Justiça do Paraná, que ordenou ao juiz de primeiro grau que este desse processamento também à apelação interposta adesivamente. Certo? A reclamação é o caminho possível, nós inclusive comentamos isso lá atrás, quando falamos da questão da competência, né? Eu vou colocar aqui para vocês o 988 do CPC, né? Inciso 1º. Vejam ali, ó. Diz o artigo 988, inciso 1º, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Então, se compete ao tribunal falar sobre a admissibilidade da apelação, cabe a reclamação, né? Voltemos agora ali à questão. Nesse contexto, analise as afirmações a seguir, apontando se são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Primeira afirmação, né? Espero que estejam, embora esteja pequenininho aqui, espero que vocês todos estejam analisando. Essa aqui todos acertaram, é falsa.
O juiz de primeiro grau está autorizado a não conhecer do recurso de apelação, aplicação analógica do 932 caput, inciso 3º do CPC. Errado isso, né? Ele não está autorizado a não conhecer do recurso de apelação. Sabe que algumas pessoas, eu inclusive, embora eu não tenha escrito isso e defendido esse modo de pensar por escrito, a mim me parece aceitável, por exemplo, que o juiz deixe de admitir a apelação em situações como, por exemplo, interposição fora do prazo, coisa parecida, né? Mas aí a justificativa seria outra, e isso é uma orientação, eu não cheguei a escrever isso, né? Mas percebam que a lei não autoriza isso. Se o juiz fizer isso, então se um dia você é juiz ou trabalha com juiz, diz assim, poxa, o juiz ficou muito bravo aqui com essa hipótese, e ele, sabendo que não tinha competência, ele foi lá e não admitiu a apelação, né? Mas isso não é comum. Segunda questão, alguns não acertaram. Vejam, a apelação, como regra, tem efeito suspensivo, mas, concedida a tutela provisória na sentença, a apelação não terá efeito suspensivo automático e a sentença produzirá efeitos imediatamente. É o que está no parágrafo 1º do artigo 1012, né? A primeira frase corresponde ao que está no caput e a segunda frase corresponde ao que está no parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC. Quase todo mundo acertou essa aqui, tá bom? Próxima. Aqui muita gente errou. E tem a ver com aquela questão do interesse, pessoal. Então, 18 dos estudantes, 18 de vocês não acertaram essa aqui. Veja, Robert não tem interesse recursal, disse eu, pois, embora julgado improcedente o pedido de restituição dos livros, o juiz julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos. Errada, a maior parte acertou. Por que está errada? Porque ele pode obter uma melhora na sua situação jurídica. Embora, veja, percebam, ele fez 2 pedidos, né? Ele pediu a restituição dos livros, e não sendo aceito o pedido de restituição dos livros, que daí então as perdas e danos, no caso o valor do preço ali, R$1 milhão, né? Então ele queria os livros. Então ele pode, embora vencedor, porque quem perdeu tudo foi a outra parte, mas embora vencedor, ele pode esperar uma melhora na sua situação jurídica. Então ele tem sim interesse recursal, né? E essa afirmação aqui está errada. A próxima e última aqui nesse caso, né? Ao invés de ajuizar reclamação, Robert deveria ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juiz que inadmitiu a apelação. Verdade, essa afirmação está errada aqui por 2 razões. Primeira, porque como nós lemos ali agora há pouco, cabe reclamação, está no 988 caput, inciso 1º, né? Que é a hipótese, primeira hipótese de cabimento da reclamação. E segundo, pessoal, que para que coubesse agravo de instrumento, a gente teria que estar diante daquela tese, do cabimento daquela tese, da taxatividade investigada, que pressupõe a futura apelação. E nesse caso já houve apelação, né? Entendeu? Então não é o caso aqui, essa afirmação está também errônea. Tá certo? Bom, então essa questão tinha a ver com efeito suspensivo, né? Na verdade, percebam vocês que as questões que nós formulamos aqui para vocês, elas não têm por propósito fazer com que vocês errem, né? A ideia é outra, a ideia é que vocês, durante a formulação das respostas, vocês vão pesquisando a matéria, né, e vão se atualizando. A verificação de aprendizagem é feita para que vocês estudem concomitantemente, tá bom? Bom, agora aqui uma outra questão. Essa outra questão, já, por sua vez, já tem a ver com recursos extraordinário e especial, né? Com a função do STJ, do Supremo, quando eles julgam recurso extraordinário e especial e assim por diante. Vamos ler aqui, então, o enunciado. O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu. O entendimento firmado no enunciado sumular 456, atualmente reproduzido no 1034 caput do CPC, não autoriza esta Corte Superior conhecer de matéria suscitada a destempo pela parte. O que ele autoriza, exterioriza, é a compreensão de que a atuação do STJ no julgamento de recurso especial tem natureza revisional e não de mera cassação, o que implica a possibilidade de aplicar direito à espécie, inclusive apreciando argumentos que, embora invocados pelas partes nas instâncias ordinárias, não foram ali debatidos.
A norma não possui aplicabilidade ampla, pois conhecer, e aqui vejam, olha, até eu não me lembro exatamente, mas alguém de vocês perguntou isso no final, né? Para mim, já depois que todo mundo já havia feito, ou quase todo mundo já havia feito a entrega, né? Por conhecer na linguagem da súmula, significa não apenas superar positivamente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mas também afirmar a existência de violação pelo acórdão recorrido da norma federal invocada, que é o que decidiu o Supremo, né, nessa decisão aqui referida, tá certo? Então, vocês, inclusive, poderiam, se quisessem, acessar ali, durante essa resposta, essa decisão do ministro, que teve como relator o ministro Teori Zavascki, em que ele expõe com clareza como a súmula 456, quando usa a expressão conhecer, o faz de maneira imprópria. E assim também o verbo admitir, no 1034, pode nos induzir em erro. Então, a finalidade dessa questão era justamente mostrar isso aqui para vocês, né? A gente insistiu bastante nisso ao longo de nossas exposições, quando a gente falava da diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, e do uso do verbo conhecer e de como isso estava errado na súmula 456. E nós falamos lá atrás que a súmula 456 do Supremo foi assim enunciada, porque também lá atrás, se o recurso fosse conhecido, caberia um outro recurso dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, com o intuito de evitar, né, que outro recurso viesse a ser interposto, é que a súmula foi estabelecida dessa maneira, né? Desse modo, a aplicabilidade fica restrita à hipótese na qual, reconhecida a existência da ilegalidade, violação do dispositivo, impõe-se ao tribunal a análise de outros argumentos veiculados pelas partes para o julgamento adequado da demanda. Então, aqui o ministro relator, nesse caso, Sebastião Reis Júnior, julgado muito bacana, né? Veja que foi proferido pela 6ª turma, que é a turma de direito penal no STJ, tem competência para julgar questões de direito penal. Isso é interessante, né? Porque os recursos extraordinário especial, embora disciplinados no Código de Processo Civil, eles não são recursos cíveis. Muita gente acha assim, que pode achar, né? Que o recurso especial é um recurso cível. Não é. Não é? Cabe recurso especial no âmbito do direito processual civil, como também no âmbito do direito processual penal. Bom, daí vem as afirmações, né? Primeira, o julgamento do recurso especial observará as seguintes etapas. A. Juízo de admissibilidade, a que se refere o verbo conhecer na súmula 456, né? Claro que não. Por quê? Porque, inclusive, o próprio enunciado coloca isso daqui, né? Conhecer na linguagem da súmula significa não apenas superar positivamente os requisitos extrínsecos e intrínsecos, mas também afirmar a existência de violação da norma federal constitucional invocada. Então, conhecer não é apenas isso, né? Então, essa afirmação está errada, né? Juízo de admissibilidade e juízo de mérito, em que o STJ atua como tribunal de cassação e não de revisão, também está errado isso aqui, porque, inclusive, o próprio enunciado, né, o próprio julgado diz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, tem natureza revisional e não de mera cassação. Lembra, pessoal, eu comentei com vocês, né, que o recurso especial e o recurso extraordinário, de acordo com a nossa Constituição Federal, eles têm natureza revisional, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para colocar aqui para vocês na tela. Vejam, o inciso 3º do artigo 105, quando fala do recurso especial, ele diz, julgar em recurso especial as causas decididas. Então, ele julga as causas decididas. Tá certo? Então, no direito brasileiro, o recurso extraordinário e o recurso especial têm natureza revisional e não de mera cassação. O que significa dizer que são seriam recursos de cassação? Lá na Europa, há países em que os tribunais que seriam parecidos com o nosso STJ aqui, por exemplo, eles são tribunais de cassação, né? O que significa isso? Significa que eles apenas verificam se a decisão recorrida violou ou não a norma. E uma vez constatando que houve violação à norma, eles dizem qual a interpretação correta, mas cassam a decisão recorrida para que outra seja proferida em seu lugar, aplicando-se corretamente a norma jurídica, né?
Então, aqui no Brasil, eles não são de mera cassação, mas sim de revisão. Tá bom? Então, essa afirmação aqui não é correta por essas duas razões. Próxima. O juízo de mérito do recurso especial, a semelhança do que ocorre com o recurso extraordinário, compreende juízo sobre a alegação de ofensa à norma federal, e, se for o caso, a do julgamento da causa, aplicando o direito à espécie nos termos da súmula 456. Aí sim. Daí, inclusive, quando a gente fala sobre a matéria, a gente diz que o juízo de mérito do recurso extraordinário e do recurso especial é um juízo de mérito bifásico. Compreende, primeiro, verificar se a norma jurídica foi violada e, segundo, verificar, né, daí, então, aplicar o direito à espécie, como diz aqui a súmula 456, que é o reexame da causa. Né? Então, essa aqui é a afirmação correta, a maior parte de vocês acertou. Essa aqui, o STJ, ao julgar o recurso especial, desempenha função nomofilática, que significa o exame dos fatos à luz da prova dos autos. Não, né? Como nós insistimos bastante, o recurso especial não tem por propósito o reexame de fatos, tá certo? Então isso está errado. E função nomofilática tem a ver com a definição da inteligência da norma jurídica, e não com o exame dos fatos. Essa aqui ninguém errou. E, por fim, a verificação da violação à norma federal insere-se no juízo de admissibilidade do recurso especial. Errado, porque a verificação da violação à norma federal tem a ver com o juízo de mérito do recurso especial, né? Isso aqui também está errada, portanto. E a próxima questão tinha a ver com... eu acho que todos conseguiram, né? Talvez nem todos conseguiram ver o vídeo no próprio formulário, mas durante a verificação de aprendizagem eu mandei o link do vídeo para vocês. Então, quem não conseguiu assistir dentro do formulário, conseguiu assistir fora. E eu achei interessante passar para vocês isso daí, porque nem todos vocês acompanham os julgamentos dos tribunais, né? Hoje, por conta da pandemia, quase todos eles têm disponibilizado os julgamentos pela internet, ao vivo, e ficam disponíveis por algum tempo, né? No caso aqui do Estado do Paraná, por exemplo, não ficam disponíveis na página do Tribunal de Justiça no YouTube todas as sessões, mas, salvo engano, eles mantêm ali as mais recentes, e eles vão deletando à medida que o tempo vai passando. Mas vale a pena, pessoal, vocês acompanharem, né? Ainda que não seja ao vivo, vocês entram no site ali do STJ no YouTube, ou do próprio Supremo no YouTube, e os julgamentos que não tiverem sendo realizados em versão eletrônica, na sessão virtual, vocês podem acompanhar ali. Aliás, aproveitando esse gancho, né, que eu reservei para falar aqui disso para vocês nesse momento, eu não sei se vocês têm acompanhado o que o Supremo Tribunal Federal está decidindo, né, agora nesses dias. Deixa eu achar o link aqui para vocês, que casa bem com o objeto agora aqui de nossa exposição, né? Deixa eu achar aqui o link. Então, vejam, a questão que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal, deixa eu só achar o link e vou colocar aqui para vocês. Ó. Então, foi movida uma ação, isso aí vocês certamente vão ver no noticiário ao longo do dia, isso sendo discutido, o pessoal comentando. Foi movida uma ação pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, questionando uma regra regimental do regimento interno da Câmara, né? Acho que da Câmara do Senado, uma disposição regimental do Senado, que, dependendo da leitura que se fizesse dela, autorizaria uma nova reeleição, ou, se preferirem, uma nova recondução do presidente do Senado. E daí, então, esse partido moveu uma ação com o propósito de obter do Supremo Tribunal Federal uma decisão que declarasse, né, para mim, na verdade, tem natureza constitutiva, mas ok, mas que declarasse que essa interpretação seria inconstitucional. Então, se pediu que se desse uma interpretação desse dispositivo regimental conforme a Constituição, certo?
para que não se admitisse uma nova reeleição ou uma nova recondução. Isso gerou bastante polêmica, e olha só que interessante, pessoal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem feito julgamentos, né? Já vou entrar aqui, ó, em sessão virtual. Então, alguns julgamentos são em sessão virtual, outros em sessão presencial, ao vivo, tá certo? Aqui vocês entrando aqui nesse link, então vocês entram ali no site, vai estar aqui do andamento do processo, daí vocês clicam em sessão virtual, daí vocês clicam no número do processo, e aqui aparece, ó, vocês podem ver a sustentação oral feita pelo advogado, nesse caso do partido, e aqui o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Então, muita gente questionou isso daqui. Poxa, uma questão tão importante, tão impactante politicamente, e o Supremo vai julgar isso em sessão virtual. Pois é, inclusive algumas pessoas disseram, poxa, mas o Supremo deveria ter analisado isso daqui num julgamento presencial, porque o pessoal tem a impressão de que no julgamento presencial os ministros se expõem mais, né? E alguns chegaram a afirmar que se optou pelo julgamento em sessão virtual para que daí então os ministros não se expusessem tanto. E olha só, o ministro Gilmar Mendes proferiu uma decisão que foi muito criticada, né, no meio jurídico, no meio acadêmico, desde a semana passada, salvo engano, essa decisão dele. Veja, olha só que interessante, as manifestações vão aparecendo à medida em que vão sendo proferidas aqui na sessão. Deixa eu ver se eu tenho um trechinho, só para vocês verem, do que disse o ministro Gilmar. Eu publiquei aqui nas redes sociais. Daí ele proferiu uma decisão, assim, a tese que ele propôs foi essa: assim, a interpretação sistemática do trecho final do parágrafo 4º do artigo 57, contra os artigos da Constituição, etc., firma a constitucionalidade de uma única reeleição ou recondução sucessiva do membro da mesa para o mesmo caso, revelando-se desinfluente para o estabelecimento desse limite, a reeleição ou recondução, né, e etc. Na verdade, a decisão do ministro Gilmar, tal como proferida, né, ela daria ensejo à interpretação de que os atuais ministros do Supremo os atuais presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal poderiam ser reeleitos. E uma coisa que foi muito criticada, esse outro trecho aqui do voto do ministro, que eu coloco aqui para vocês, ó, ele diz assim: outro sim, a prática parlamentar construída por via costumeira veicula exemplo didático para os que relutam em aceitar que o afastamento da letra da Constituição pode muito bem promover objetivos constitucionais. Daí muita gente leu esse trecho aqui do voto do ministro, achando que isso aqui seria algo muito errado, né? Eu mesmo não me parece acertado, com todo respeito, né, esse modo de pensar, que dá para eu afastar um texto constitucional para promover outros objetivos constitucionais. Não sei, mas isso aqui foi muito criticado, né? Aí deixo aí para vocês analisarem se vocês concordam ou discordam do ministro. Mas, prosseguindo no julgamento, então, veja, teve o voto do ministro Gilmar, voto dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, acompanhando o relator, e o ministro Nunes Marques, que, aliás, é o mais novo dos ministros, né? Não digo de idade, mas é o que mais recentemente entrou no Supremo, acompanhou com algumas restrições, e daí começou a divergência. Na verdade, o ministro Marco Aurélio já tinha votado antes, acho que ele votou até antes do Nunes Marques, mas não tenho certeza, mas o fato é que ele abriu divergência e foi seguido pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, e na sequência, Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Então, por maioria de 6 votos, foi julgado procedente a ADIM para dar interpretação conforme aquele dispositivo. Eu vou colocar aqui para vocês o voto da ministra, todos os votos são bem interessantes, recomendo a leitura, mas eu gostei muito, pessoal, do voto da ministra, deixa eu ver se eu acho aqui, Rosa Weber, ou Weber, se preferirem, né? Eu recomendo a vocês, peraí, deixa eu achar aqui, deixa eu voltar aqui. Recomendo aqui a leitura a vocês. Não sei se vai estar muito pequeno aí para vocês lerem, né?
E ela faz muitas críticas, inclusive, ao voto do ministro Gilmar, tá? Incompatibilidade, né, analisando aquela norma regimental, né? Eu disse aqui, ó, incompatibilidade com o texto constitucional da prática parlamentar, que é fundada em normas regimentais, viabiliza a recondução imediata, etc, etc. Daí a conclusão dela, a interpretação conforme a Constituição conferida aos dispositivos regimentais, em ordem a afastar qualquer exegese ou exegese que permita a recondução dos integrantes das mesas congressuais aos mesmos cargos em eleição imediatamente subsequente, independentemente da reeleição ocorrer na mesma legislatura ou não. Sei lá, para mim, né, respeitosamente, eu acho que não cabe outra interpretação senão essa, que deu aqui a ministra Rosa e os outros ministros que compuseram a maioria. Mas, né, o Supremo Tribunal Federal, né, alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal votaram em sentido diverso. Então, acabou prevalecendo essa orientação por maioria. Eu achei interessante comentar isso, e tem a ver com a nossa... Deixa eu ver se está indo certo. Está aparecendo aí para vocês a página do Supremo, né? Então, vejam, aqui nesse caso foi uma sessão virtual, tá certo? Agora, no caso, então, fecho parênteses, e vocês entenderam esse caso aí, então, no almoço com a família, lá no grupo do WhatsApp, o pessoal perguntava, vocês já sabem o que aconteceu. Agora, voltemos, né? Aqui agora a nossa questão. Então, o julgamento 1899295, do recurso especial 1899295 pela STJ, relator ministro Cuquina, vocês viram que o julgamento foi rapidinho. Por quê? Porque quando eles começam o julgamento de cada processo, quando eles verificam que há sustentação oral só de uma das partes, ou do recorrente ou do recorrido, para eles ganharem tempo, né, o presidente do órgão, no caso ali da turma, indaga, né, ele já proclama com antecipação o resultado e indaga o advogado, olha, a gente vai julgar aqui de acordo com aquilo que lhe é favorável ao seu cliente. Ainda assim, você quer fazer sustentação oral? Vocês devem ter visto isso. O advogado disse, bom, nesse caso não, né? Mas eu fiz algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria que vocês vissem a dinâmica do julgamento. Foi um julgamento curtinho, eu escolhi a dedo para que vocês não perdessem ali 15 minutos. Dependendo do julgamento, vai 1 hora de julgamento, um monte de sustentações orais, voto de ministros e tal, né, divergência. Mas eu coloquei um curtinho mesmo, só para realmente vocês verem como é que funcionou ali. E daí vem as perguntas que eu fiz, afirmações para serem assinaladas como verdadeiras ou falsas, tendo em vista o que ali se discutiu. Então, a primeira delas, é possível deduzir que em relação ao referido recurso especial faltou algum requisito de admissibilidade. Nesse caso, o recurso deveria ter sido integralmente não conhecido, tendo errado, né, o STJ nesse julgamento. Claro que não, porque o recurso pode ser conhecido em parte, né? A gente citou, inclusive, durante as aulas, vários exemplos de recursos em que isso acontecia. Então, em relação a uma parte do recurso, não, a questão era de fato, por exemplo, então não cabe recurso especial e assim por diante. Então, essa afirmação está errada, é falsa. Próxima. Todos acertaram, né? Aliás, o recurso pode ser conhecido em parte, nesse caso, no mérito, é possível que ao recurso seja dado ou negado provimento. E no julgamento aqui analisado, embora conhecido em parte, negou-se provimento ao recurso contra essa parcela. Era só ouvir o julgamento para verificar que isso aqui estava correto, né? Próximo, aqui alguns erraram. No julgado referido, caso o recurso especial não tivesse sido conhecido integralmente, as consequências práticas seriam as mesmas. Afinal, se não conhecido ou se não provido o recurso, o recorrido será a parte, o recorrido será a parte vencedora. Isso aqui está certo, que o recorrido será a parte vencedora. Mas as consequências práticas são as mesmas? Claro que não. Por exemplo, se o recurso não é conhecido e houver recurso adesivo da outra parte, o recurso adesivo automaticamente não será conhecido também. Então, não é correto dizer que as consequências práticas seriam as mesmas. Ok? Próximo.
E aqui eu vou mais rápido porque eu já estou quase chegando a uns 40 minutos de exposição, né? No juízo de mérito, o recurso pode ser provido ou não provido. O recurso pode ser provido para se anular ou para se reformar a decisão recorrida. Até aqui está certo. Caso se esteja diante de vício de juízo ou vício de atividade, respectivamente. Aí a afirmação ficou errada. Por quê? Eu vou reformar no caso de erro injudicando, né? E anular em caso de erro improcedendo. Então é o inverso. Tá certo? Então, do jeito que a afirmação foi colocada aqui, ela está errada. Ela seria correta se, por exemplo, para se reformar ou para se anular, em caso de erro injudicando ou erro improcedendo, respectivamente. Então, por isso aqui a afirmação está errada. Ok? E por fim, enviei para vocês também ali um trecho de um julgado, coloquei ali a imagem no texto, no material para vocês consultarem, né, no formulário, mas se tivesse com a letra pequena, vocês poderiam ter acessado o site que eu coloquei ali também, ou coloquei também o número do processo para vocês pesquisarem no site e colocamos ali as seguintes questões. Primeira, não havendo dúvida objetiva e havendo erro grosseiro, não se admite a incidência do princípio da fungibilidade recursal. É essa a orientação que é aceita na doutrina e na jurisprudência, né? Nesse sentido. Então, essa afirmação aqui está correta, certo? São os requisitos exigidos para a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Agora, uma outra questão, pessoal, isso aqui estava no texto da lei, hein? Muita gente errou apesar disso, ó. Contra a decisão proferida com base no artigo 1030 do CPC, que não admite recurso especial, cabe o agravo previsto no artigo 1042 do CPC e não agravo interno. Essa afirmação está correta, né? É o inciso 5º do artigo 1030, acumulado com o parágrafo... Deixa eu ver se eu lembro aqui qual é o parágrafo. Vou colocar aqui para vocês. Né? O parágrafo... Tarará. Aqui, ó. Primeiro, da decisão de inadmissibilidade, proferida com fundamento no inciso 5º, caberá agravo ao Tribunal Superior, que é o agravo do artigo 1042. Tá bom? Aí, prossigamos aqui na questão. Né? Então, essa aqui, a afirmação estava correta. A outra também correta. Contra a decisão proferida com base no artigo 1030, que nega seguimento ao recurso especial, então, veja, aqui é caso de negativa de seguimento. Cabe agravo interno a que se refere ao artigo 1021. Vamos ver lá no código. Né? Então, vejam, parágrafo 2º do artigo 1030. Deixa eu compartilhar a guia aqui com vocês também. Parágrafo 2º do artigo 1030. Contra a decisão proferida com fundamento nos incisos 1º e 3º, caberá agravo interno nos termos do 1021. E o parágrafo 1º fala de negativa de seguimento. Então, tá certo essa aqui também. Ok? Não era para ter errado, hein, juventude? Pelo amor, hein? Essa aqui é a anterior, hein? Então, essa e a anterior não poderiam ter errado. Agora, a outra, por fim, as decisões que não conhecem de recurso especial, que negam seguimento ao recurso especial e que não dão provimento ao recurso especial, têm o mesmo conteúdo? Claro que não. Claro que não, né? Tem um conteúdo absolutamente diferentes, tá certo? Uma coisa é eu dizer, assim, que eu não conheço do recurso porque, por exemplo, falta pré-questionamento ou era questão de fato. Outra é a decisão que nega seguimento porque o recurso especial contraria a tese de um repetitivo. Isso aqui bastaria ler o artigo 1030. E a gente falou tanto disso daqui, não poderiam ter errado. Então, pessoal, é isso, né? Com isso, eu espero aí que vocês tenham entendido todas as questões, tá bom? Claro que a gente pode voltar ao exame dessas questões aqui com o passar dos dias, né? Porque afinal a gente vai falar agora dos recursos em espécie e de ações autônomas de impugnação. Eu vou interromper a gravação aqui e depois a gente já abre para perguntas, tá bom? Um momentinho só e até breve.